22. Mateus 14, 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Agradecer aí pela vida da Ângela, pela bênção da Ângela, né? Vitória aí, irmão. Deus, ele é soberano. Em proposta aí para Deus levantar empresário, Deus no tudo, certo? Você da igreja, ore para aquela obra aí, Deus levanta empresário, tem promessa aí. E eu creio que eu também estou levantando empresário para abençoar essa obra. Certo? Mateus capítulo 14, versículo 22, quando Deus diz que Jesus sacode uma pedra dentro do mar. É assim que caiu, pastor? Vamos lá, o versículo 22. Logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e foi adiante para outro bando. E quando despediu a multidão, versículo 23, despedindo a multidão, subiu o monte, orar a parte. Já estava, a tarde estava ali no meio do mar, só. Versículo 24, o barco estava no meio do mar, açoitado pela onda, porque o vento era o contrário. Seu Pai, eu te peço oração, peço perdão, meu Deus, nesse momento, reconciliando. Peço oração pela igreja, que o Senhor abençoe nessa noite, abençoe as palavras, abençoe as crianças, abençoe meu pau, teu povo, e dá a palavra, tu abrir e fechar da minha boca, coloca por terra toda a potestade do inferno. Repreenda agora o espírito de incredulidade e empresa que há por terra. Deus revelar o próprio. Aleluia, Deus. Aqui, nessa noite, espírito de vida, a sobra por fé de peço. Também oração, Pai, por fé, te agradecemos, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu não sei se você ouve a minha voz. Eu não ouço a minha voz. Acho que estamos falando baixo demais ou a caixa que está baixa para mim. Se o diabo puder regular o som, eu vou gastar minha garganta. Eu não ouço. E quero agradecer a Deus, né, por haver dos irmãos. Aqui a gente vai comendo pelas beiradas no passo do gado. A Bíblia diz, amado irmão, que Deus, tá bom, não precisa desligar não. Fez uma promessa ao homem, tá bom assim, tá bom, já vou dar para um pouco. Fez uma promessa lá no Jardim do Éden, né? Beleza, ficou melhor. Lá no Jardim do Éden, que quando o homem peca, quando o homem pecou, ali no Jardim do Éden, o homem é expulso do paraíso. O homem é expulso do paraíso com a companheira dele. Porque Jesus falou para ele, Deus, o Pai, para eles não comer da árvore do bem e do mal. Quando descobrir isso aí, eles morreriam. E a Bíblia diz que a serpente chegou em Eva e disse, não, vocês não vão morrer não, porque quando vocês comerem, vocês vão ser igualzinho a Deus. Vai ser conhecido do bem e do mal. E ali se acusiu a mulher comeu do fruto proibido, e chega para o marido, e deu e ele comeu. E quando ele come, descobriu que estava nu e se escondeu de Deus. Deus falava com o homem no jardim do Éden, de manhã à tarde, ele ia falar com o homem. E quando Deus falou no jardim, chamando pelo homem chamado Adão, Adão não respondia. Adão não respondia. Adão estava escondido, com medo de Deus. Eu sempre digo, amado irmão, que não é para nós ter medo de Deus, é para nós ter temor a Ele. Temor a Ele. E o homem estava escondido, porque estava nu. O pecado tinha acabado com Adão e Eva. Eles inventaram, tem umas folhas, colocaram para se cobrir, mas não dava certo. A nudez aparecia, o fedor, a caatinga, morreu espiritualmente na hora. O pecado tem matado o mundo, destruído a igreja. E a Bíblia diz que agora Deus pergunta para Adão, Adão, quem te disse para tu comer das frutas que eu disse no começo? Ele disse, a mulher me deu eu comer. E tu, mulher, a serpente. Ele disse para a serpente, tu vai sair comendo só no vento, andando, caminhando, para tu comer do pó da terra. E tu, mulher, tu vai sentir dor de parto. E Adão, tu vai trabalhar na terra, tu vai cultivar a terra, do pó tu veio, do pó tu vai tornar. Mas Adão, só tem uma coisa, que da raiz da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. O homem é expulso do jardim do Éden com a mulher dele. Agora Deus coloca anjo no jardim do Éden. E Satanás deitou e rolou
que morria, descia direto para o Hades, preso na hora por Satanás. Deus não estava nem aí mais para a raça humana. Deus se arrependeu de fazer o homem. Foi a única coisa na terra que ele fez e se arrependeu, foi feito a mim e você. Ele se arrepende. E a Bíblia diz que Satanás está o quê? Governando a terra. Prendendo todos viventes, presos. E agora está nascendo um da raiz da mulher, chamado Jesus. Ele nasce, ele administra a palavra, ele evangeliza, ele faz o ministério dele. Agora Jesus está partindo para o céu. Mas sempre que ele parte para o céu, ressuscita ao terceiro dia. Ele desce as partes mais baixas da terra. Ele pisa dentro do inferno. Ele entra lá, pisa na cabeça da serpente, toma a chave da vida e da morte. Está na mão do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Está na mão do Senhor. E a Bíblia diz, amado irmão, que aqui nesse texto de Lucas, perdão, de Mateus 14, versículo 22, que agora Jesus está dando ordem ao discípulo para ele entrar no mar, e quando ele despedir a multidão, aquela multidão estava ali não porque estava atrás de algo com delão do céu, mas porque é Senhor do pão dos peixes. Aleluia. Hoje a gente vê duas igrejas divididas na terra. Uma igreja que adora e uma igreja no meio material. Se vir para a igreja, não tiver um profeta, uma profetisa que prega bem material, o povo não quer ir mais aqui não. Foram atrás de Jesus, não pelo ensinar, mas pelos pão que comeram, porque viram a multiplicação. E quando eles se aproximaram, Jesus disse: olha essa vida de Jesus Cristo. Ele não foi dizer perante o discípulo foram comprar um mantimento, e agora eu vou fazer o quê? Despedir a multidão. E quando vai despedir a multidão, ele vai o quê? Para o sermão com ele. Você me busca não é para ensinar, mas pelo alimento. Trabalhar, que sustenta o pão, o corpo e a alma e o espírito, trabalhar por a vida eterna. E ele disse: olha para Jesus Cristo, você pode não ter, mas Senhor, nosso Pai deu maná no deserto, nós comemos. Quem era o pai? Abraão, Moisés. E ele disse: Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, mas eu sou o verdadeiro pão que desce do céu, para que todos que comerem da minha carne se alimentar e viverão por mim. Esse é o pão vivo, não o caso do vosso pai que comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão que desceu do céu. Ele não Aleluia, entendia o Deus. que ele estava falando, porque ele disse: Moisés não deu o verdadeiro pão, mas eu sou o verdadeiro pão que veio para salvar o mundo. E ele disse para o Senhor: quais sinais que tu faz da tua parte? Ele disse: aquele que crê em mim fará obra maior do que eu vou para o meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele despede a multidão, amado irmão, ele não vai em busca do discípulo. Não, ele vai para o monte orar como homem. Esse vazia, a vida espiritual dele todinha sunga, porque teve um sungador na igreja. Sunga a vida espiritual dele todinha, ele vai para o monte orar, buscar por ele, por você, por mim, no monte orando. E a onda no mar, só deitado, o barco no vendaval muito grande. E a Bíblia diz que se entrar ali já o pôr do sol, o vendaval no barco para afundar, o discípulo preocupado, sem saber o que fazer. Eu creio que um dizia: mas Pedro, o que farei agora? Tu não pode fazer algo como tu é conhecedor do mar, tu não é pescador. Eu creio que um dizia para não ter agora, vamos perecer. Jesus lá no monte orando, buscando. Glória a Deus. Irmão, no versículo 23, despedindo a multidão, ele vai para o monte orar, como homem, como Deus. Ele sabia onde estava aquela embarcação, sabia o que estava acontecendo, mas ele deixou, ele fez questão de deixar escrito para você e eu meditar. Como é que está a tua vida, a minha vida hoje? Onde é que você está no barco? Você está obedecendo
ao Todo-Poderoso na embarcação com todo vendaval, ou você está pensando em pular fora do barco? Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas, meu irmão, que ainda vêm para a igreja, mas o segredo não é vir, é permanecer, porque diz que vão chamar pouco escolhido. Glória a Deus. O discípulo entra no barco, remando ao contrário do vento, batendo contra aquela embarcação, e nenhum que sai ali, perseverando, mesmo vendo ali, amado irmão, todo vendaval em cima, e aí sem fazer nada. No versículo 24, o barco estava já no meio do mar, açoitado pela onda, porque o vento era o contrário. Tem coisa que acontece na tua vida, na minha vida, que você não entende. Vem de um lado, vem do outro, amado irmão. Um vendaval, vem açoite, de todo lado, vem dos quatro cantos. Mas não é para você se afundar, é para Deus te dar o livramento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Para Deus Deus. te dar vitória, crente. Aleluia. Para Deus te dar vitória. Quando a gente chega na igreja pela primeira vez, amado irmão, é muito gostoso, é alegre, né? Parece que o culto não termina. É aquela coisa medonha. Não tem vontade de vir para casa. Mas na segunda vez, a primeira coisa que a gente começa a olhar para o relógio, porque cansaço fisicamente. Está batido, está cansado. De tanto remar, parece que você rema ao contrário. Parece que quanto mais tu busca, mais parece que Deus está à distância. Se você percebeu o versículo que o irmão leu aí, né? Tinha que buscar de todo o coração. Não era pela metade. Por que o discípulo não voltou para trás? Se você percebeu, ele colocou ele nos estreitos. Porque o vento era o contrário. Quanto mais ele remar, mais o vento empurrar o outro lado. Porque aquele vento não era um vento normal que eles conheciam, não, meu irmão. Não era uma coisinha que eles estavam acostumados, não. Pedro está acostumado com peixe com água do mar. Mas o vento lá era o vento diabólico. Era o vento da morte. E estava assombrando aquela embarcação. Porque ele sabia que grande obra, quando aquele barco saísse, chegasse em terra, ia acontecer com o discípulo e com o Cristo, viu? Aleluia. Glória a Deus. O versículo 25, mas na quarta vigília da noite, viu-se Jesus para ele, caminhando sobre o mar. Ele desce do monte, vamos supor, a quarta vigília da noite, vamos supor que seja meia-noite, cansado físico, sono, debilitado, o vendaval frio, a onda gigante. E quando Jesus vem caminhando em cima do mar, andando, flutuando, eles olharam e gritaram: é um fantasma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, é sério. É sério. Às vezes você vê vulto onde não tem vulto. E acha que está vendo assombração. Certo? Ou você vê coisa onde não tem, que você acha que está vendo assombração. Tudo isso é o quê? É cansaço físico, é a frieza espiritual, é levante, é contenda, é pessoa te apontando, porque você quer se levantar para a obra. E quando tu quer se levantar para a obra, o diabo ele quer te parar dentro da tua casa. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui com os irmãos que se acontecer algo nesses finais de semana contra você, eu creio que a maioria vai levantar a mão. Mas o segredo, eu creio que é não sair da embarcação, é esperar o tempo de Deus. Aleluia. Imagine que todos eles conheciam Cristo. Imagine que você tem 3, 4 anos de fé. Eu creio que você já entende o que é as coisas espiritual. Agora imagine levando o vendaval com você, que você possa não entender o que está acontecendo, que muitas vezes você não tem vontade de ir para a casa de Deus. Tem vendaval que se você é apontado, tem vendaval que você é caluniado, tem vendaval que você entra em história para ajudar alguém e você se prejudica. De todo jeito já vai usar para tentar abater a minha fé e tua fé. Mas diz assim: rapaz, eu ajudei o fulano de tal. Por que acontece isso comigo? Então agora veio esse mês passado e agora chegou esse outro, da mesma forma aconteceu comigo. E alguém disse: tu ainda vai? Eu digo: agora que eu vou, porque se eu não for, aí que ele vai dizer: eu venci. E o capeta, ele está
mais velho do que eu, mas ele não perdeu as forças para me atribular, não. Tá certo? Tem que ter fé e coragem para enfrentar as trevas. Que lá o discípulo vê o homem em cima da água, porque eles sabiam e conheciam, mas a lamentação, a canseira, a vida espiritual, a cegueira, não conheceram Cristo, não, crente. Eles não conheceram nem a roupa, nem o movimento, porque se Jesus estava andando em cima da água, ele estava caminhando como não fosse em terra, balançando o corpo. Então, como é que eu vou saber que é o Alonso? Pelo balançamento do corpo dele, a distância que ele vem, e mais perto pela feição. Então, os primeiros sinais do que tu vê é onde a tua mente vai fotografar. Vai fotografar. Eu vendo aqui a mulher do Leonardo, aonde ela estiver, eu vou conhecer pela face dela. Pela face dela. Só que ali no contrário, eles não conheceram. Tamanho estava o problema, um com o outro. Eles perceberam, e é um fantasma que está vindo até a nós. Gritaram e tiveram um grande medo. Assim são eu, são vocês. Não. Não existe super-homem na igreja. Existe regra de fé. Um mágico que usou. Tem irmão, rapaz, se você eu, comigo não acontece não. Primeira coisa que acontece, você está murmurando. Terceira coisa, nunca vim mais para a igreja. Porque todo dia tem levante contra mim e contra você. Um mágico que usou. Agora esse negócio de bater nos peitos, eu nunca vai acontecer comigo, um dia pode acontecer. Medo, debilidade, sem coragem, cansaço, remando o contrário, o vento lá em cima para afundar o barco. Em cima para afundar o barco. Tem dia que você é mais aqui em casa, você não tem um tipo de arroz para botar na panela para comer. Alguém em cima que não é crente. Ah, de caramba, de raça. Porque para adorar a Deus de barriga cheia é fácil. Agora eu quero ver, é tu em casa, os meus rapaduras olhando para você, eu quero, e tu não tem para dar um bico de pão seco. E o vizinho de cima, tu não é crente, tamo aí, ó, 10 conto, ou 20 conto, vai lá no mercado comprar o pão para dar alimento para o teu filho, tu me diz que é crente. Aí é onde você tem que chegar com mão de ar e recusar os 20 reais e dizer muito obrigado, o meu Deus vai superar, ele Aleluia, vai mandar um pão de casinha para minha família. Glória. Aí eu quero ver, crente. Porque adorar de barriga cheia, num horário de favor é fácil. Agora eu quero saber, dentro do vendaval, é você adorar a Deus. Eu preparo a igreja para isso aí. Eu preparo a igreja para isso aí. Você suportar a prova. Um soldado vai para ser alistar na polícia linha de frente, né? Vai para a linha de combate. Eles são treinados para suportar Alonso, não só o inimigo, mas também o levante contra eles. Primeiramente, eles botam o grupo 10 mesmo um com o outro para fundar outro grupo, para ver a reação do soldado. Assim Deus faz comigo com vocês. Ele vai testar a tua reação e a minha, para ver como é que tu se reage da frente do problema, como é que tu se sai. Já pensou? Tu é o maestro de na tua casa, tu olha todo mundo na rua merendando, e tu em casa só para água nos potes, e o vizinho que nem um pinto briscando na ferida, tu me diz que é crente? Que teu Deus está onde? Jesus, ei, tu não é filho de Deus, manda que essas pedras estão sobre pão e come. Ele nem só de pão viverá uma de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, aquele time estava cansado, debilitado, ali olhando para aquele vendaval tudinho, achando até que ia morrer, porque ele não conhecia o que estava acontecendo. As coisas espirituais, nem você nem eu, amado, não sabe como é que vem não, e nem conhece não, se não for Deus revelar não. Deus já me revelou como na igreja, onde eu estava, que só eu ver, eu tive assim, medo até de olhar a visão. Imagina tu ver frente a frente para uma palma, contigo acontecendo, porque eles viram que te conhecia, mas quando eles viram aquele homem, é um fantasma, tudo cansado, Pedro falava pelos cotovelos, Pedro logo quente, e ele disse, não tema, sou eu.
Aleluia. Aleluia. Glória. No versículo 26, o discípulo vendo caminhar sobre o mar, assustaram dizendo, é um fantasma. Gritaram com grande medo. Eles gritaram com medo. 27, Jesus porém, ele falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temo. Aleluia. Glória. Filho, conheceu a voz. Ai, terra de caramana de raça. Pedro conheceu a voz. Pedro também teve medo. Mas ele conheceu a voz do Deus que ele serve. Aleluia. Assim você, na provação que você está, caminhando contra, nós conhecemos a voz do Deus que nós servimos, crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela está em casa, lisa igual o sul. Sem um conto de reais no bolso, como crente, presta atenção, tá gente que não tem hoje não. Olha para dentro de si, olha para o incrédulo, porque tem crente incrédulo na igreja, que ele gosta de humilhar os outros. Também o ó do mundo. Aí olha o cara contando em série de 50, aquelas de 100 verdosas ali na tua frente, só passando. E como é? Ele manda mensagem pro teu celular, quando tu vai olhar, o cara está contando lá em cedinha. Aí olha aqui só contando. E tu chega a passar a língua nos beijos. Meu Deus, por que não acontece comigo? Vai orar, crente. Se Deus olha um credo, vai dar você e a mim também. Aleluia, glória a Vai Deus. buscar Deus, que ele vai abrir a porta. Porque muitas vezes o diabo dessa maneira para que eu na frente de Deus, ele mostra o fácil para querer me dar, para depois levar a minha vida. Se você chegou até aqui, vai em frente, Deus não vai deixar você morrer de fome. Parece que não tem aqui não, viu, à noite. Do que adianta, meu irmão? Eu ganhar todo o dinheiro do mundo e eu perder a minha salvação, minha alma, para quem será? É a pergunta que ele faz. Coloca o... Rapaz, aqui tu viu fulano? Meu moço hoje aqui, como é que é? Não dá para ouvir, não dá para dar para outro. Para escarnecer, é poder ter proclamado o nome de Deus. Tudo bem. Tu tá aí com teu peixe, a tua picanha, a tua carne boa, né? Eu só estou aqui com feijão e arroz. Releve pulso. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória. Deus começa a abrir as portas, amado. Chega de um canto, chega de outro. Tu vai ser o quê? Abençoada. E abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca olhe para a vida de quem está prosperando. Olhe para você e observe de onde as pessoas prosperam fácil. Porque nada fácil presta. Glória a Deus. Pedro disse, é tu, Senhor, manda eu caminhar sobre o mar. E a Bíblia diz que Jesus manda Pedro vir até ele. Versículo 28. Pedro a ele disse, Senhor, se és tu, manda aí ter contigo por cima da água. Ele disse, vem Pedro. Pedro desceu do barco, começou a andar sobre a água, para ir ter com Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a caminhar para ir até Cristo, eu creio que ele ficou muito alegre. E a alegria desse mundo é mais que não, ela é o que? Passageira. Mas a alegria com Jesus ela é eterna. Ele começa a olhar para passar além do mundo, né? O mar bonito, as coisas deste mundo atraiu Pedro. Tirou a visão de Cristo. E quando tirou a visão de Cristo, ele começou a ir para o fundo. Assim é você. E quando estiver na igreja buscando a Deus, amado irmão, Deus, qualquer segundo, pode mudar a minha história, a tua história. Assim Aleluia, Deus. Deus, ele é fiel. Ele anda sobre a água para ir ter com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele sentiu um vento forte. Bateu na face dele. E quando o vento forte bateu, que ele tirou a visão de Cristo, ele começa a ir para o fundo, ele pesou. Ele
ser humano tem um tal de fel. Que quando nós morremos na água, afunda. Mas quando ele estoura, o corpo humano aboia. Fica bem maneirinho. Bem maneirinho. Pensa que Pedro está ligado um isopor em cima da água no oceano do Espírito andando. Agora Pedro volta para cá. Nasci aí você na igreja. Aleluia! Quem diz que tu está na igreja, mas irmão, é um isopor por todo o canto. Tem vontade de pular, de rodopiar, né? De profetizar, de pregar, de orar, de evangelizar, louvar, certo? Aleluia, Deus. Para a igreja 10, 15 vezes no dia. Mas tem dia que eu e você não tem vontade de vir para casa do papai. De caramanaia. O que é isso aí, mas no meio do oval? Nós começamos a olhar para as coisas do outro lado. Nós encaramos para as coisas de Deus. Tem irmão que não ora, não é bíblia, não jejum, não se consagra, não faz nada e quer se aproximar de Deus, sabe quando? Nunca. Nunca. É na hora que o vento está batendo na tua porta, o vento mau, para tu sair da casa do pai, da grandeza, que é no segundo para tu se afundar como Pedro se afundou. Entenda, eu não estou pegando aqui carnaréia, estou dizendo para você, a visão é Cristo. Enquanto o homem tem a visão em Cristo, mas não tem vida eterna. Tirou a visão de Cristo, não tem mais vida eterna. Ele é o caminho, é a verdade, a vida que vai ao Pai, senão por ele. Oh, glória. Aonde ele vinha sobre o mar foi o caminho. E o caminho que Pedro ia, o caminho que ele estava. Mas quando Pedro começou a olhar para um lado e para outro, volta-se aqui para o discípulo, cadê o João? Cadê o Mateus? Cadê o fulano? Da onde? Por que ele não está aqui comigo? Ah, sem você. Não vou para a igreja não, porque fulano não vai. Eu não vou para a igreja não, porque fulano não está lá. Só vou para a igreja se fulano for. E no dia que Jesus ir buscar a igreja, mas você vai dizer assim, não, eu vou esperar por fulano. Você vai esperar por ele? A salvação individual, crente. Pedro, ele começou andando para o barco. Ele começou lá para o barco com os amigos dele. Por que os outros não vêm? Eu sozinho. Glória a Deus. Eu sozinho tenho que carregar o Pedro. Eu sozinho tenho que carregar a lancha, o barco. Faça a sua parte, que Deus faz a dele, crente. Deus faz a dele. Olha! Pedro foi o homem que andou sobre a água. Foi Pedro e Jesus, não teve outro. E ele quer te colocar hoje no oceano do Espírito. Aleluia. No oceano do Espírito, crente. Cheio de fé, cheio de unção, cheio de poder. É porque nós olhamos para as coisas terrenas. E quando nós olhamos para as coisas terrenas, nós se esquecemos, amado irmão, que nós temos um Deus que pode dar o melhor da terra para nós. Se você for ler o livro de Isaías 55, na memória, ele fala que nós gastamos dinheiro naquilo que não é bom. Então imagina, quando Jesus, Senhor, estou perecendo, socorre a mim. Pedro se arrependeu. Jesus pega na mão de Pedro e diz, homem de pequena fé, porque duvidasse. E quando Jesus entrou no barco, o vendaval parou, crente. Aleluia, O Deus. vendaval parou. Convide ele hoje para fazer parte da tua vida, para entrar na tua casa. Aleluia! O barco é uma família. O barco simboliza uma casa, uma igreja. E ele te convida hoje para não sair da embarcação. Lutas, vendaval, barreira, mas Deus está no controle. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, o vendaval para. Tudo isso porque para Deus fazer uma grande obra na cidade de Gadares. A Bíblia diz que para onde aquela embarcação ia, tinha demônio em processo, que no cemitério, nas ruas, nas cadeias, ninguém conseguia prender ele, quebrava as cadeias, que fosse amarrado de corrente na beleza, quebrava e pegasse. Aleluia! Se cortava, gritava pelo caminho, ninguém passava naquele caminho. Jesus, como um homem, está de Gadara, como Deus ele sabia, ele vai de encontro àquele demônio. E quando o demônio se aproxima de Jesus, ele vai alojando logo a ele. Porque eis que
ele quer fazer comigo com você é te elogiar, te brincar. Tu é um homem de Deus, tu é um homem de tua hora, tu ora muito, Deus vai até te abençoar. O demônio disse isso também, crente. Jesus, tu vem aqui me atormentar com o tempo, filho de Deus. Tu vem aqui me atormentar no tempo, filho de Deus. E ele disse que eu mato uma manada de porcos. E ele disse, Senhor, se tu vai me expulsar, me manda eu entrar naqueles porcos. Olha como ele sabia que ele veio ali para dar cabo, o fim da situação daquele homem. Aleluia. Deus, ele sabe que você vem para cá hoje. Deus sabe quem está ouvindo essa palavra, onde está chegando o som. Aleluia. Deus vai colocar por terra a barreira da tua vida, crente. Vem dar o golpe que tem te assoprado. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que ele manda os demônios naqueles porcos, na manada de porcos. A Bíblia diz que quando os demônios naqueles porcos se foram todos, não aguentou, os demônios corram. E tem crente que anda amadão, anos e anos, diz que é crente. Eu sou crente, eu tenho Jesus no meu coração, cheio de demônio, aceita o demônio, mas não aceita receber ao poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aceita o mal, mas não aceita o bem. E diz que eu sou filho de Deus, bate no peito. Eu tenho Deus no meu coração, mas as obras que eu faço, que ele faz, não diz que ele tem Deus no coração. Os porcos, a manada de porcos, eu vou lançar todas. E fosse jogado no mar. Prefiro morrer afogado nas águas e ficar com o demônio escuro. Olha bem, meu irmão, como é que vem a atormentação. E a Bíblia diz que Deus fez aquela grande obra. E aquele homem ia seguir Cristo. E ele disse, não vai anunciar na cidade o que Deus fez contigo e a tua família. E quando aquele não vai anunciar na cidade, na família, o quê? Eles vêm e expulsam Jesus. Eles expulsam quem? Jesus. Então, meu irmão, quando você faz uma obra que a pessoa vai te odiar, lembra que primeiramente foi Cristo, depois somos nós. Ele é expulso porque fez uma grande obra. Mas o endemoniado foi liberto. Deus libertou ele. Deus quer me libertar e te libertar de toda maldição. Glória a Deus. Na tua vida, na tua família, porque ele é Deus. Aleluia. Diga, peso. Mas Deus dá vitória. Ele é Deus. Flutuou, andou sobre a água. A Bíblia não fala, amado irmão, a distância que estava de Pedro para Cristo. Mas a Bíblia diz que ele levanta a mão e pega. Homem de pouca fé, porque duvidas. Engraçado, irmã Lorena, que o peso de Pedro com o peso de Jesus não afunda nem um nem outro. Você já parou para imaginar o que Deus falando para você hoje? Que o peso de Jesus Cristo não era como homem, ele estava como homem, olhando para o discípulo. Como Deus, ele pega aqui na mão de Pedro. Pedro como homem aqui, ele segura na mão de Pedro. A distância, a Bíblia não narra. Nenhum nem outro se afunda, nem Pedro. Porque quando ele tocou na mão de Pedro, amado irmão, o poder de Deus veio na vida de Pedro, e o mar não deu mais sobre o poder da vida dele. Assim é você. Nem um capeta tem poder sobre a tua vida mais, crente. Aleluia. Aleluia. Peça para Deus segurar na tua mão. Mas estamos passando por uma luta, por um problema. Peça para Deus segurar hoje. O Deus que opera aqui, operou em todos os estados, em todos os países. Leva o teu pensamento onde está com o teu problema, crente. Peça para ele fazer nessa noite. Vendaval, pastor, não aguento mais, não digo para você. Deus está do teu lado, ele é Deus. Ele não muda. Aleluia, Deus. Ele não muda, ele é Deus. A Bíblia diz que Pedro estão caminhando, conversando, discípulos com Jesus na terra. Jesus perguntou para a multidão: quem disse que o filho do homem eu sou? Ninguém falou. E o discípulo, os homens liam os pergaminhos. Um dizia: é João Batista, outro é Elias, outro é um profeta sobre nós. E tu, Pedro, os lá dentro,
Tu és o Filho de Deus vivo. Aleluia. Louvado Glória a seja Deus. o nome do Senhor. Porque quem tem contato com Deus conhece a voz de Deus, crente. Lá no mar, se afundando, Deus pegou na mão de Pedro e segurou. E agora reconheceu ali a voz de Deus, prendendo na audição dele. Ele disse: Tu és o Filho de Deus. E ele disse: João, tu agora vai ser chamado Pedro. E sobre essa rocha, tu vai ficar ali, igreja. E o inferno não vai ter poder contra ela. Deu a chave do reino do céu na mão de Pedro. Diz: tudo que é desligado na terra é ligado no céu. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Aleluia. Glória a Deus. Pedro recebe a revelação dos céus. Minuto depois, caminhando, Jesus está dizendo que a população quer morrer para salvar o povo. Pedro chega, todo delicado, com a voz mansa, porque é assim que o bicho faz, no meio de nós. Não, senhor, não, senhor, tem que colocar de ti mesmo. Nada vai acontecer contigo, não. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Tu compreendes são as coisas da reina, mas não são as coisas de Deus. Aleluia. Minuto antes estava o quê? Sendo usado por Deus. Segundo depois estava quem? Usado pelo bicho. Mas quando Pedro tem encontro verdadeiro com Deus, crente, todo capeta cai por terra. A Bíblia diz que quando ela basar com o Espírito Santo, ele está pregando, 7.000 almas se converteu. Numa pregação de Pedro. Por onde Pedro passava, a sombra curava. Pedro é um lenço colocado enfermo, era curado, o demônio saía. Aleluia. Glória a Deus. Porque os homens buscavam, os homens tinham intimidade. É o que falta na minha vida hoje e na tua. Tem intimidade com Deus. Porque ele diz que quem crê nele, fala a modo que ele queria para o Pai. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos Apóstolos capítulo 5. Eu já parece que já vai meia-noite. Eu não estava achando de ir para casa. Atos Apóstolos capítulo 5. A Bíblia diz que está tendo uma perseguição com o povo de Deus. Agora ele manda prender o discípulo em segurança. Ai, de caramanaia. Mas a Bíblia diz que Jesus, amado irmão, ele soltou Pedro e o discípulo. Mas no capítulo 12 manda prender Pedro mais uma vez e colocar na segurança. Ou seja, um presente de segurança ali para prender Pedro. Soldado de um lado, do outro, Pedro ligado com as cadeiras e soldado ali amarrado com ele. Para Pedro não fugir. Porque no capítulo 5, Deus liberta Pedro. E ele quer te libertar hoje, que me libertar, crente. Aleluia, Deus. Colocar todo o vendaval por terra. E a Aleluia. Bíblia diz que agora Deus mandou para o anjo. Ai, Aleluia. Deus mandou o anjo libertar Pedro. Nenhum soldado percebeu. Diz: Pedro, pega a tua sandália, a tua capa. Ele cuidando que ele estava dando visões de sonho. Sem saber o que acontecia. E as portas o anjo abria e nenhum soldado se acordava. Olha lá, mamãe, caralho, nem de errado. Aleluia, Deus. Ele não via nada que estava acontecendo, porque ninguém entende sobrenatural. Mas a Bíblia diz que quando chegou a porta de ferro da cidade, frente à cidade, ela abre sozinha. O anjo não vai lá, abre sozinha. E levou o Pedro com ele, agarrado na mão. Passou a rua. Pedro foi entender que ele não estava tendo um sonho, mas tinha uma revelação do céu. Deus deu um livramento da mão de Herodes. E agora o anjo se ausenta dele. E Pedro vai para onde? Para a casa de Maria, onde estava o povo orando por ele. Se você veio orar, pode ter certeza que quando tu chegar em casa, a providência já está certa. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Dos exércitos. Glória a Deus. Deus quer fazer algo grande, crente. Deus quer fazer algo grande na terra para você. Pedro foi liberto da prisão. Deus vai levantar Pedro. Naquela embarcação ele se afundou. Sabe por quê? Porque ele é responsável pela igreja. E quem é responsável pela igreja, meus irmãos, sempre Deus está guardando o povo dele. Oh, glória, aleluia. Você vai errar, Deus vai te dar vitória. Deus vai dar vitória. Glória a Deus. Deus me dava uma revelação aqui nessa pregação. Com 3 pessoas aqui na igreja. Deus me dá uma revelação aqui do dinheiro.
Eu sei que agora tudo é virtual, né? Eu vi um óleo de dinheiro ainda botado aquela fila no meio, certo? Botado no meio. Muito dinheiro. Eu vou falar para duas irmãs que, como foi muito rápido, eu não tinha o meu discernimento. Mas eu ocupo de entender, eu vou falar. Enche a Lorena e a Adriana. Enche vocês duas. Molha dinheiro, assim, no meio dessa altura aqui, ó. 3 dedos de altura. Amarrado no meio. Amarrado no meio. Vocês peçam, busca a Deus para que Deus venha abençoar vocês duas, né? Amarrado no meio, irmã Adriana. Glória a Deus. Amarrado no meio. Muitas vezes a bênção não chegou em ter a tua vida, irmão. Porque muitas vezes tu mesmo nunca coloca a mão no meio. Deus não vai te envergonhar não. Mas Deus ele fala para mim o que tu fala para ele. Ele fala para mim o que tu fala para ele. A tua bênção está muito próxima de chegar na tua mão. Flutuava o dinheiro aí, no meio de vocês duas. Entre vocês duas. Entre vocês duas, não pode dinheiro. Dinheiro muito, não é pouco não. Muito. Deus não vai dizer, não, manda muito. É campanha, sendo campanha é de libertação. Campanha para Deus libertar. É campanha para Deus fazer. Se você crer. Dinheiro. Dinheiro, Lorena. Dinheiro, se você fosse dar o dízimo aqui, eu botava cerâmica com a cadeira para a igreja, só montar isso aqui tudinho. Só não dá o dízimo de vocês. Só de uma, não dava tudo. Dava tudo. Luta, busca. E não deixa o bicho atrapalhar com a camela não. Certo? Não deixa não. Ele é fiel. Quem busca está orando, quem está buscando, não deixa. O teu coração, irmã Adriana, é muito tempo, o teu coração não está aqui, o teu coração está lá fora. Está lá fora. Deixa Deus agir, meu filho. Eu, como teu pai, estou certeza que eu vou ver hoje na tua vida. Porque eu vou pedir a Deus primeiramente pela minha fé. Se o Senhor faz algo na vida da irmã Adriana, pela minha fé. Que é para ela saber que Deus fala, que Ele existe. Que Deus não é mentiroso. Eu sou mentiroso, mas ele não. Eu posso passar aqui uma revelação para você ser mentirosa. Mas o Espírito de Deus jamais vai inventar algo se ele não vai fazer. Eu posso falar que é algo mentira no altar, mas o Espírito Santo de Deus não vai mentir para o povo dele. Certo? E para trás de mim, Espírito de mentira. Então vocês buscam a irmã Lorena. Busquem. É algo que Deus quer fazer com vocês duas. Palavra que a gente fala muitas vezes e que magoa a expressão de Deus. Palavra não precisa de cartomante. Palavra que nos faz muitas vezes que magoa a expressão de Deus. Deus é injusto? Não, não é injusto não. É que nós somos falhos. Se Pedro, que viu o homem, se assombrou-se, disse que era um fantasma. Se ele der a revelação do céu, daqui a pouco diz que o homem morreu pelo povo, estava sendo usado pelo bicho, imagina nós. Agora não é obrigado, a gente errar uma vez, portanto, tem que perseverar, pedindo a misericórdia. O Senhor coloca um ferro na minha boca, né? Mas abre a minha bolsa porque eu estou precisando da bênção. No canal do YouTube, uma vez Deus falou que estava dando uma bênção à pessoa. A pessoa pegou, duvidou,